Olá, tudo bem? Esse é o Alessio que Conecta de hoje. O nosso tema é a nova rotina das crianças dentro de casa. Não pode mais sair, não pode mais brincar do lado de fora, no condomínio. E aí fazer o quê? Né? Isso é que a gente vai saber com a Renata Volponi, que é psicopedagoga, vai falar um pouco para a gente sobre o que fazer nesse momento, hein? Está todo mundo em casa de quarentena. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Renata, o que muda? Né? Já que não tem escola, as escolas daqui a pouco começam a reabrir, mas o que muda para a criançada, o que muda para os pais, principalmente? Então, agora com esse isolamento, né, mudou a rotina de várias famílias aí pelo mundo afora, né? Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, nós pegamos aí uma grande dificuldade dos pais com relação a como conciliar, né, o trabalho doméstico, o trabalho home office e auxiliar as crianças também nas atividades escolares pelo vídeo, né? E aí a gente se pega assim vendo muitos pais se cobrando, assim, assustados, não dou conta, eu não sei ensinar. E não é bem essa questão, né? Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar muito com a criança, com o diálogo, conversando com eles, explicando essa situação nova que estamos vivendo. Eles têm que, para eles, a visão de mundo deles é completamente diferente da nossa, né? Então eles têm que entender, tirar as dúvidas, ser muito assim positivo e claro com eles, mostrando que essa mudança ela é temporária, né? E que vai passar. Então a gente tem que trabalhar no sentido deles entenderem essa responsabilidade nova que eles vão ter, né? De enfrentar essas aulas e os pais também, né? Não se cobrando tanto, né? Um pouco mais de flexibilidade e tal, mas é importante essa parceria aí na família, né? Todos ajudando junto. E aí, o que muda para os pais? O que fazer nesse momento? Como estimular a atividade das crianças? Né? O pai tem que se envolver nesse momento. Tem pai que está em casa, tem pai que está trabalhando normal. E aí faz como? É difícil mesmo. Então, para quem tem os filhos, então é importante eles terem a responsabilidade do horário, né? Então, assim, a criança vai ter. Tem algumas crianças que têm a aula no horário, né? Com horários pré-estabelecidos e tal, e algumas que têm. E normalmente esses vídeos ficam gravados, né? Então, conversar com a escola, porque se essa criança não está no momento, não pode ter o apoio do pai, porque ele está em home office, então ver qual é o melhor horário para poder fazer, nem que seja para fazer mais tarde um pouco, principalmente isso com as crianças menores, né? As maiores já conseguem melhor acompanhar, ver, assistir a aula, as orientações dos professores, e os pais vão ter que organizar tipo o espaço de estudo, deixar o menos coisa possível à vista da criança para ela distrair menos. Eu observo, assim, por exemplo, amigas que eu vejo trabalhando com crianças, eles colocam, assim, às vezes, assim, o trabalho home office deles, né, quando é possível, lógico, com a criança ao lado, acompanhando, estando do lado. Se não é possível, esperar um momento, um horário que o pai esteja apto a auxiliar essas crianças, né? Então, acho que é essa organização que é importante. Como lidar, né, com a criança em casa nesse momento? O pai deve se envolver nas brincadeiras, ele deve criar atividades lúdicas para a criança, como você já falou alguma coisa aí, deve orientar a criança, mas no caso de casa, ainda dá para correr um pouco, né? O apartamento também é possível, né? O que fazer para fazer com que a criança não tenha essa sensação de que ela está presa nesse momento? A criança sempre viu a casa como um espaço um pouco de descanso, apesar das atividades escolares, os horários de estudo, a casa não tinha esse sinônimo escolar, né? Não era tão assim forte. Mas o pai consegue conciliar esse trabalho de mais lúdico
Eu vejo assim, eu tenho uma filha de 17 anos, outra de 23. Eu comprei jogos para elas. Então, é tipo, quem sou eu? Sei lá, brincadeiras. Eu vejo muitos vídeos que o pessoal está postando, que é muito divertido, que eles fazem, colocar garrafas no meio do caminho, que a criança tem que ficar cruzando, para fazer atividade física, porque realmente o espaço de apartamento ele é pequeno. Quem tem o privilégio de ter uma casa com quintal já tem uma possibilidade maior. Agora, dentro de um apartamento realmente é mais difícil. Mas a criança, assim, ela acaba ficando estressada, né, de ficar tanto tempo fechada dentro do apartamento. Então, é importante que essa criança pratique outros tipos de atividade. Brincadeiras em família, mímica, jogos de xadrez, jogos de tabuleiro, fazer também essas, tipo, adivinhações. Então, assim, e eu acho que esse momento também é um momento de resgatar essa união familiar, que é importante. A gente fica pensando só se cobrando, escola, 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 mas a gente tem que pensar que, né, é um momento que veio para a gente rever alguns valores, rever a relação familiar, né? Como está presente mais na vida do seu filho, né? Porque a gente acaba ficando presente, não, vou estudar com ele, aí vem aquela situação de estresse e tal. Tirar essa situação de estresse tão pesada, eu acho muito importante, e tentar mostrar uma coisa mais suave, né? Mais gostosa para estar convivência nesse momento. A depressão é normal, a criança ter depressão, né? As pessoas estão deprimidas, estão mais deprimidas com essa coisa de estar na quarentena, em casa e tal. É normal a criança sentir isso também? Com certeza. Com certeza é muito comum, né? A criança, além do que, a criança não consegue expor o que ela está sentindo, né? O que ela não consegue colocar em palavras esse sentimento, né? O medo é uma doença, muitos já perderam familiares também, avós, e então assim essa sensação, essa saúde mental, ela é preocupante. A gente tem que estar atento a isso, né? A gente tem que estar atento para ver como ajudar essas crianças. Quanto mais a gente conversar, ouvir, tentar, desenho é muito importante. A criança sempre mostra, ela transmite através do desenho os seus sentimentos, né? Observar que cor que ele está usando mais, ele está usando cores mais pesadas, o que ele está sentindo, sabe? E a leitura também é muito importante, porque nós temos até muitos vídeos que a internet oferece que mostra de uma maneira mais lúdica, mais acessível para a criança, como entender melhor esse momento, né? Que realmente é um momento difícil mesmo, né? Então a gente precisa auxiliá-los a transpor esse momento de uma maneira mais suave, porque essa depressão ela acontece, é muito comum e nós temos que estar atentos, sempre atentos ao como a criança está respondendo a essa situação de estar fechada, de estar longe dos amigos. Uma coisa interessante, assim, já que nós temos as tecnologias, é até proporcionar uns momentos de conversa com um amigo, com os colegas de sala que eles tenham, pelos aplicativos do Skype, pelos aplicativos de Zoom, ou mesmo o WhatsApp, né? Que hoje em dia até dá a possibilidade de conversa de vídeo com 8 pessoas, né? Familiares. Então, quanto mais ele interagir com os colegas, com a família, brincando, tudo, tentando tirar esse momento, vendo um lado mais positivo, não tão pesado para eles, vai ficar mais fácil. Você falou do hábito da leitura aí, né? Muita gente não tem esse hábito da leitura e a criança é importante ela ter esse hábito da leitura. Pais que não têm esse hábito, pais que querem desenvolver isso nesse momento, aproveitar esse, né? Como desenvolver esse hábito da leitura e como trabalhar isso com as crianças? Então, o hábito da leitura é uma luta antiga, né? Ela não é uma luta só de hoje, é uma luta antiga que nós, professores, sempre. Já faz parte da rotina escolar, né? Você fazer a leitura de diferentes gêneros textuais e tal. E agora foram liberados na internet vários materiais de HQ, história em quadrinhos, que também é uma coisa mais gostosa, não é tão pesado assim para criança, para começar, sabe?
e aí tem poemas, versos, cantigas, e tudo isso eles estão oferecendo, até a gente mesmo compartilha nos aplicativos para as crianças esses tipos de materiais, livros, chapeuzinho colorido, tinha um que era muito, que nem eu costumo até ler para os meus alunos em capítulo, que é uma coisa muito gostosa. Até eles ficam assim, não, não para agora, não para agora. Então, essa questão do pai ler, o ler gostoso, né, de estar junto com ele, ali, olha o que será, né, que vai acontecer, o que vocês acham que vai acontecer no próximo? Despertar esse interesse na criança. Né? Isso dá vontade de ler mais, de buscar outros tipos de livros, de leitura. E eu acho que tem que ir começando assim mesmo, né? Primeiro HQ, depois vem o material que a gente tenha disponível aí online. Tem até histórias que são dramatizadas, tem contadores de história na internet também. Então, eu acho que quanto mais a gente estimular, melhor. Eu percebo muitos pais que ficam assim, né? A gente vê na internet, nesses Facebook, essas coisas, muito reclamando, reclamando. Eu acho que não é um momento de reclamar. Eu acho que é um momento de se transformar, de buscar o novo, de fazer a coisa da melhor maneira que a gente conseguir, né? Isso vai ser um aprendizado tanto para nós quanto para as crianças. E assim, a leitura também ajuda a entender melhor esse momento, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue entender, né, o mundo de outra maneira. Até tem várias obras que dá para entender o mundo como. Ó, vou citar algumas aqui, Renata. Ensaio sobre a cegueira, A Peste, do Albert Camus, né? São livros aí que talvez para uma faixa de adolescentes um pouco maiores e tal, mas são livros que falam de pandemia, por exemplo, né? Agora, como tratar a leitura diante da concorrência com a televisão, né? Hoje muitos pais, desde cedo, desde pequenos, usam a televisão como babá eletrônica. Não é à toa que os canais aí, principalmente TV a cabo, né, os canais que prendem as crianças, né, os canais kids, vamos dizer assim, estão entre os campeões de audiência na TV paga, né? Isso é um hábito que muitos pais incutiram nos filhos desde cedo. E agora, não sei se vale a pena continuar, deixar o filho assistindo televisão o dia inteiro, jogando o jogo o dia inteiro, né? Esse é o hábito moderno, mas assim, vale a pena continuar nessa tradição, assim, ou é um momento de mudar? Não, eu acho que tem que ser repensado isso, né? Porque é lógico, a criança ficar acomodada numa televisão o dia inteiro, para o pai, né, é muito tranquilo, né? Então tá ali, tá tranquilo, mas não é bom para a criança, né? E mesmo o celular, né? Jogos, você vê que eles ficam naqueles joguinhos de celular lá que vicia mesmo, né? Então eu acho que tem que estabelecer uma rotina, um horário pré-determinado para que essas crianças possam brincar, ler, jogar, pintar, atividade de pintura, massinha, o que for possível para ela não ficar tão presa a essa televisão. Quem tiver a possibilidade, um momento em família, vamos fazer um bolo, vamos fazer... E pode aproveitar essas situações de fazer um bolo, por exemplo, e trabalhar a matemática, né? Porque nas receitas vem 1/4 de xícara, 200 gramas, tal. Então, tudo isso vai auxiliar a criança a se envolver na situação e fugir um pouco dessa questão de televisão e celulares. Porque isso realmente é uma coisa que, se ficar só nessa constância, ela perde até a atividade física, né? Que ela fica muito parada, né? E você vê a criança assim, ela não tira o olhar da tela. Então, a gente precisa oferecer outros tipos de atividades e estabelecer uma rotina. Quando a gente estabelece uma rotina e uma organização para a criança, a gente está desenvolvendo também habilidades e atitudes na criança que são essenciais para a vida, né? De responsabilidade, de compromisso, né? E que isso ela vai usar na escola, mesmo quando voltarem às aulas, vai ser super útil. Então, evitar essa história de deixar tanto tempo assim na televisão. E nos celulares também, né? Até o celular, ele é ótimo em alguns momentos para ajudar. Temos muitos aplicativos que auxiliam no estudo da matemática,
português, jogos, caça-letras, não sei o que auxiliam. Mas tudo com orientação, não é uma coisa para deixar a criança ficar o tempo todo sem a responsabilidade e o compromisso de outras, mesmo de ajudar em casa, né? Por exemplo. Ah, pois é, e a saudade da escola, dos amiguinhos, como é que fica isso? Como que fica isso, né? Então, a gente está vendo aí que as crianças já não estão mais aguentando muito tempo, que já estamos dentro de casa desde março, né? Que era dia 16, se eu não me engano, foi por aí que a gente começou essa história de muitas crianças já começaram a não ir para a escola. Então a gente percebe a falta que eles sentem dos colegas. Então eu acho que o que poderia fazer mesmo é a tecnologia. Nós não temos outra saída, né? A tecnologia que vai ajudar, porque é o único acesso que a criança tem que não corre o perigo, o risco de ser contaminado e contaminar os demais familiares. E os pais também, que vão continuar sendo parceiros sempre, que é um momento que os pais vão realmente ficar mais sobrecarregados, mas que isso pode se tornar uma coisa positiva. Mas o encontro com amigos agora, eles têm que entender, né? O pai tem que conversar muito num diálogo bem gostoso, que a conversa online também pode ser produtiva, né? Que eles podem interagir com os amigos dessa maneira. A Rede Alessio pega no estado de São Paulo inteiro. Eu fico imaginando a vida das crianças aqui na capital, em São Paulo, e aí no interior, né? Existe diferença, né? Para as crianças do interior, eu acredito assim que nesse momento para as crianças do interior é mais fácil encarar essa quarentena do que para o pessoal aqui de uma cidade como São Paulo. Ou eu estou errado? Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, porque no interior, por exemplo, onde eu moro, em Casa Branca, a cidade começou a ter casos agora, entendeu? Então não tinha casos ainda. E as casas normalmente são maiores, tem quintal, e tem o vizinho que você pode conversar até pelo muro. Né? Eu tinha aqui tem um casal que mora na frente em casa aqui, que o filhinho ficava conversando com o filhinho da vizinha, eles brincando pelo muro. Quer dizer, é muito mais gostoso e mais tranquilo, né? Você tem a oportunidade de tomar um sol, de brincar. Então, assim, a vida do apartamento em São Paulo é complicada, né? E fora que você em São Paulo, né, você fica bem isolado, porque agora você não pode pegar metrô, não pode pegar ônibus, não pode sair, então é mais difícil mesmo. Você tem toda a razão. Ah, que conteúdos? Eu imagino que, por exemplo, a gente já fez aqui na Rede Alesp um programa sobre homeschooling, né, que acredito eu, depois dessa história da pandemia, o homeschooling que já é desenvolvido em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, que é professores que vão até a casa, ou os próprios pais ensinarem para as crianças, né? Você acredita que com essa pandemia, medo dos pais e das crianças, o homeschooling, pode ser que ele aumente no Brasil nos próximos anos, aí, devido a essa possibilidade de a gente ficar isolado, não só por agora, mas por um período maior, por exemplo? Olha, eu acredito assim, o homeschooling seria mais difícil. Por quê? Porque depende muito dos pais, né? A capacidade, a orientação, né? Dele conseguir ter essa orientação para os filhos de estar educando em casa. Que aí tem que sair para visitar museu, fazer essa interação social, ela vai também existir, porque no homeschooling tem pouquíssima interação social, é mais com os adultos. Então, eles têm esse momento de estar trabalhando o social em passeios, em parques coletivos. Eu acredito mais no ensino híbrido, né? Que seriam os dois ao mesmo tempo, tanto presencial como as aulas online, que você tem materiais excelentes para estar trabalhando com as crianças, mesmo visitas a museus em Londres, por exemplo. Isso pelo ensino híbrido você consegue fazer essa visitação, né? E que nem a gente comentou aquele dia na outra entrevista, que assim, por exemplo, as crianças da rede pública, eles não têm o equipamento e a tecnologia necessária para ser trabalhado. Uma aluna que nem WhatsApp tem,
quer dizer, nenhum aplicativo. Então, o que eu acabo fazendo para ela não ficar defasada? Eu levo xerox na atividade na casa dela, mas ela perde a oportunidade de assistir os vídeos, entendeu? Então, a gente tem que ver, assim, eu acredito que o homeschooling no Brasil ainda seja difícil, poucas famílias com capacidade que vão conseguir. Eu acho que o ensino híbrido seria melhor, né? Intercalar a aula presencial e aulas online. Como que está sendo o ensino online nesse momento? Vocês, professores, vocês estão se adaptando? Tem alguma dificuldade das crianças, dos jovens? O que vocês aprenderam aí nesses março, abril, maio, junho? A gente está quase 3 meses, né? É. O que vocês têm aprendido com as aulas online, vocês e as crianças? Olha, existem diferentes formas de trabalho. Por exemplo, eu sou funcionária pública do Estado de São Paulo, estou municipalizada nesse momento com a prefeitura. Aqui o trabalho ele é feito, foi um material que foi criado pela prefeitura, num primeiro momento, né, de imediato, na correria, criou-se um material e a gente ficava mandando para os alunos via WhatsApp, orientando, gravando mensagens, explicando as atividades. Agora até eles vão mudar e vão adotar o ler, escrever e EMAI, que a gente vai passar as orientações. Agora, como eu sempre trabalhei no Estado, eu tenho um grupo de professoras do Estado também, que elas estão trabalhando as aulas online com os alunos dentro de um aplicativo que foi oferecido pelo governo do Estado. Mas, assim, eu vejo, assim, elas estavam desesperadas no começo, porque estava muito difícil. Mesmo os celulares dos professores, às vezes, apresentavam dificuldades dentro desse aplicativo, às vezes não carregavam os vídeos. Então, assim, é difícil mesmo, né? E, assim, a parte presencial dos alunos, vamos contar, assim, uns 60% que participam efetivamente, né, das crianças. As demais crianças não estão participando efetivamente, não estão tendo esse retorno, porque falta um pouco aquela coisa do compromisso e da responsabilidade familiar aí nesse sentido dessa cobrança. E mesmo as tecnologias, né, que muitos não têm também, né? Aí é complicado. Pois eu vejo, né, muitos professores com dificuldade de se adaptar no início. Imagino que está sendo um aprendizado para todo mundo mesmo, né? A própria internet, né, por exemplo, eu estou gravando esses programas aqui em casa, eu tive que chamar um técnico, eu tinha uma internet um pouco menor, com uma velocidade um pouco menor, eu tive que chamar um técnico para vir aqui, pedir o aumento da velocidade, eu tive que me adaptar a uma série de quesitos. Imagino isso para os professores também, né? A gente dá aula pelo notebook, outras pessoas dão aula pelo celular. E eu fico imaginando para os alunos também. Muitos alunos, uma aula, por exemplo, online, né? O professor falando e os alunos com o microfone e também o vídeo desligado, né? Então, nesse momento, o aluno pode sentir, por exemplo, que não está na sala de aula, não tem o controle da sala de aula. Ele pode estar fazendo tudo menos estar prestando atenção na aula, pode estar assistindo a televisão, pode estar num outro cômodo da casa. Vocês, como professores, vocês percebem isso? É mais solitário dar aula nesse momento, assim, nesse estilo de aula online? É bem diferente, sim, porque a interação é muito gostosa, né? Assim, a troca com as crianças e entre eles também, né? É muito importante. Dou aula também em casa, né? Até no período da manhã eu sou professora do Estado e no período da tarde eu dou aula em casa. E aí eu tenho as turmas de inglês que eu continuei dando aula pelo aplicativo que eu uso e com eles. Então eu percebo que sempre tem aqueles mais resistentes, porque como são grupos pequenos de alunos, dava para aparecer, por exemplo, todos na câmera. Então eu peço para deixar ligado para estar olho no olho, né? Assim, conversando, trocando. Eles falam entre eles, tem que ter os momentos pré-estabelecidos. Mas tem aqueles que são mais resistentes, então não querem ligar. Não vou ligar agora, não vou ligar a câmera, sabe aquelas coisas? E aí você percebe que a pessoa não está tão envolvida, fica brincando, pondo o dedo na câmera. Então, realmente, eu comentei um dia deles com eles, com os alunos. Falei, que coisa mais estranha, agora a gente vai ter que brigar agora na tecnologia para você prestar atenção. Então, a gente tenta fazer a aula mais gostosa, mais participativa,
mas não é fácil, nem para o professor e nem para os alunos. Né? A gente nunca teve esse trabalho e nem essa formação de trabalhar com as tecnologias. Então, vai mudar até a formação dos professores, vai mudar e que a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo, que é o futuro está aí, né? Nós temos que aceitar isso daí mesmo. E qual Mudar. que vai ser a nova, já que o tema do programa é esse, qual que vai ser a nova rotina das crianças aí no durante e no pós a pandemia? O durante é tentar, né? Não pode parar. Isso eu acho, né? Muito pai reclamando, ai, mas atividade eu não tenho tempo. Mas a criança, ela tem que ter essa autonomia. A gente tem que ajudá-la a desenvolver essa autonomia, essa responsabilidade de estar presente nessas aulas. O que eu acho que não podem ser períodos longos de aula online, né? 20 minutos e depois atividades para serem feitas. Mas, assim, a questão de estar presente, de estar se envolvendo nessas aulas, os pais também têm que ser parceiros, né? Preparar um lugar adequado, um ambiente sem muito brinquedo, tire as coisas assim, fone de ouvido para a criança ficar mais focada mesmo na aula. E também pensar, até eu brinquei aquele dia, às vezes até mesmo colocar o uniforme da escola para ele sentir essa mudança. Isso nesse momento. Pós, no retorno, né, na volta das aulas, que vai ser gradativa, ou seja, 20% de alunos na sala, porque tem que ter distanciamento, tem que ter tudo. Então, assim, eles vão conseguir essa interação, eles vão estar mais sensibilizados, os professores, e mesmo os professores, a parte da psicológica deles tem que estar sendo trabalhada. A gente tem que estar muito atento, né, às crianças, como ficaram, quais as sequelas que essa pandemia deixou, né, esse isolamento social deixou com as crianças, e fora a defasagem que vários vão voltar mesmo, defasagem de aprendizagem. Vamos ter que buscar novas estratégias e reformular o planejamento inteiro. Isso não tem como negar, né? Renata, a gente está quase terminando o programa. Eu queria que você falasse agora, não comigo, mas com os pais que estão em casa desesperados, né, sem saber o que fazer com as crianças. Eu acho que também muito desse momento aí de pânico, talvez já deve ter passado pelo tempo que a gente está de quarentena, mas alguns ainda resistem, né? O que é possível fazer, né, para melhorar as práticas das crianças nesse convívio aí durante a quarentena? Então, agora falando com os pais, eu acho importante dizer o seguinte: não se cobrem tanto. Vocês não são professores, tá? Vocês são pais e os seus filhos precisam dos pais, né? O pai e a mãe nesse momento, eles têm essa relação afetiva, é muito importante. Então eu pediria que vocês se cobrassem menos, que estivessem mais no lado afetivo, desenvolvendo habilidades emocionais nos seus filhos, né? De responsabilidade, de afetividade, de compromisso familiar, né? Parcerias, né? Dividir. Quanto mais vocês estiverem presentes na vida deles, conversem, leiam com seus filhos, brinque com eles, aproveite esse momento, porque às vezes eles foram dados, esse momento foi dado para a gente repensar esses valores familiares mesmo, né? A família estava muito distante, né? Cada um estudando no seu quarto, fazendo suas coisas. Então vamos repensar esse momento como uma coisa positiva, né? Vamos tentar melhorar a convivência em casa e criar esse diálogo, esse momento de diálogo para todos, né? Tá certo, eu gostaria de agradecer, então, a Renata Volponi, que é psicopedagoga, está falando com a gente aí direto de Casa Branca, lá no interior de São Paulo, né, divisa com Minas aí. Casa Branca tem aí uns 30 mil habitantes, não é isso? Muito obrigado pela participação e pelas orientações, adorei a sua orientação agora no final com os pais, fundamental isso que você falou, né, de não se cobrar tanto, achei fantástico o seu conselho. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigada, Luciano. Obrigada a todos aí da Rede Alesp. Tá bom? Tá certo, muito obrigado. Então, o programa Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar
Rede Alesp. A gente volta no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.